Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Josué capítulo 11, parte 2, o último episódio desse capítulo 11. Esse é o episódio número 910, 11ª temporada, capítulo 11, parte 2. Joia demais, que bom que você está aí com a gente para acompanhar mais um episódio. Hoje a gente vai falar da destruição dos gigantes. Josué se depara com um povo, ou vários povos, na verdade, que tinham a seu favor a altura, a força. Isso se tornava uma dificuldade a mais. Como eles lidaram com isso? O que podemos aprender e o que podemos aplicar hoje nas nossas vidas? De tudo isso que vamos aprender hoje, é importante você ficar aí, entender todo o texto e contexto, muita teologia bíblica gratuita, a um toque no seu celular. Deus é tremendo e Ele pode fazer grandes coisas. É preciso a gente confiar, acreditar, obedecer e esperar no Senhor. Leia o capítulo 11, vem para cá, escute os outros episódios e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esses gigantes aqui, verso 21 e 22 do capítulo 11, eles haviam sido o temor de Israel, o terror de Israel. No relato dos espiões infiéis, lembra comigo, eles são mencionados por último na crescente escala de dificuldades que pareciam tornar a conquista da terra impossível. O temor de sua força provocou um motim no deserto, que levou aos 40 anos de peregrinação sem lar. Mas aqui temos o relato de sua destruição. A brevidade do próprio relato sugere o que tudo o que se segue confirma, que a parte mais temida não era a mais árdua da tarefa, mas sim uma parte que foi realizada como todas as outras, sem contratempos ou dificuldades. Há muito aqui que é bastante sugestivo. Há gigantes que precisamos derrotar. Os espiões fizeram um relato verdadeiro. Seu relato não errou na avaliação da dificuldade, mas na estimativa do poder da nação. Veja, com a ajuda de Deus, eles podiam superá-la. Era bem verdade que espalhadas pela terra estavam essas tribos ou famílias de grande estatura. Anaquins, Emins, Anzumins, Refaíns, como são chamados de várias maneiras. Os israelitas, sendo provavelmente um povo de estatura inferior à média, encontraram-se assim frente a frente com uma raça extremamente robusta e poderosa. Um povo cuja força ainda se evidencia nas maravilhosas cidades gigantes de Bazã, que impressionou a todos que a contemplaram. A terra não poderá ser deles até que essas tribos gigantes em suas fortalezas nas montanhas sejam destruídas. É com eles como é com todos os homens. Todos têm que lutar contra alguns gigantes em sua luta pela vida. A nossa perspectiva deve ser fortalecida pela fé, não pela ilusão. Há gigantes à nossa frente, contra os quais teremos que lutar se formos fiéis. Dificuldades, tentações, grandes tristezas, solidão de espírito, impulsos errados, preocupações, ansiedades ainda formam uma grande tribo dos filhos de Anak. Nós os encontraremos espalhados por toda a terra, em Bazã, em Hebrom e por toda a região montanhosa. Onde quer que a conquista já fosse difícil o suficiente sem eles, lá estão eles, para torná-la ainda mais árdua. É bom renunciar ao auto-engano.
O caminho da retidão é árduo e muitas batalhas testarão toda a nossa coragem e toda a nossa resistência. A própria vida, ela é severa, repleta de conflitos. Não se surpreenda se a pressão sobre você for terrível, se o número e a força do inimigo o afligirem igualmente. Nada de novo lhe aconteceu. Todos tiveram gigantes para enfrentar em sua jornada pela vida. Israel não pôde possuir a terra até que os gigantes fossem conquistados. E suas apreensões sobre o futuro são tão precisas até agora, que você terá que enfrentá-los, sem dúvida. Em segundo lugar, observe: não podemos evitar sentir medo deles, mas devemos manter o medo dentro de limites apropriados. É inútil proibir o medo, e talvez imprudente. Inútil, porque enquanto o nosso sistema nervoso ele for como é, e as possibilidades da vida forem tão solenes e variadas, é inevitável que a preocupação seja despertada. Seria imprudente, pois o medo mantido dentro de limites adequados é uma das mais valiosas de todas as nossas emoções instintivas. O olho, por uma espécie de medo instintivamente operante, ele fecha a pálpebra sobre ele sempre que algo se aproxima. E pela apreensão física do próprio órgão, as suas estruturas delicadas são protegidas. E o que é feito por esse órgão, por seus nervos de sensibilidade peculiar, é feito por nossas vidas, em toda a sua complexidade, por uma apreensão instintiva que pressente o perigo à distância. Enquanto existirem gigantes, é desejável que haja algum medo deles. O medo, quando dentro de certos limites, leva os homens a fortalecerem suas energias, a tomarem todas as precauções contra surpresas, a recorrerem a Deus em busca de orientação, ajuda e a corrigirem seus pontos fracos, sejam eles quais forem. É somente em excesso que o medo se torna prejudicial. Isto é, quando ocupa todo o pensamento, paralisa todas as energias da vida e ele próprio contribui diretamente para a ruína, que deveria evitar. Talvez se possa expressar isso com precisão da seguinte forma: o medo é um bom servo, mas um mau senhor. Enquanto não nos governa, mas apenas sugere precauções e ajuda a completar nossa proteção, ele é uma bênção. Quando se torna senhor e comanda em vez de simplesmente nos aconselhar, nossa coragem é destruída. E os males que tememos nos atingem ainda mais rapidamente por causa do nosso alarme. Israel não errou ao temer os anaquins, mas apenas ao deixar que o medo ultrapassasse seus limites apropriados e preenchesse suas almas, a ponto de excluir toda a fé em Deus e esperança em sua ajuda. Não se culpe desnecessariamente pela agitação e apreensão gerada pelas possibilidades do futuro. Limites com fé, oração, vigilância, para que assim, mantido em seu devido lugar, o medo lhe seja útil. Terceiro, observe: Israel não precisa lutar contra os gigantes até que esteja forte o suficiente para conquistá-los. De alguma forma, mal sabemos como, a luta contra os anaquins vem por último. Talvez porque eles ocupassem as fortalezas formadas pela natureza, os refúgios nas montanhas e, naturalmente, a primeira atenção foi dada aos combatentes mais regulares e numerosos que habitavam as cidades. Seja qual for o motivo, eles estavam naquela terra há alguns anos, quando Caleb liderou o primeiro ataque contra eles.
E somente quando estavam eufóricos com a vitória, cada um conquistando, quando o prestígio de suas forças miraculosas conquistou o coração dos homens, antes mesmo de uma espada ser desembainhada, somente então eles foram expostos ao esforço do que parecia um conflito tão desigual. E ao enfrentá-los, quando estavam tão fortalecidos em coragem e proeza, sua derrota não exigiu mais esforço do que muitas das lutas menores, que testaram suas forças menos desenvolvidas. Meus queridos, preste atenção, parece haver aqui algo característico de uma experiência universal. O Israel de Deus nunca está em desvantagem para o conflito, quando chega a hora. Há sempre um crescimento de força ou uma ajuda divina de tal forma que quando a luta chega, descobre-se que a aptidão para ela já se apresentou antes mesmo de começar. Talvez você aguarde com extrema preocupação os gigantes que aparecem no seu caminho. Lembre-se, há uma certa distância entre você e eles, e muita coisa pode acontecer antes que você os alcance. Você está reunindo forças a cada passo que dá no caminho certo. A cada vitória menor lhe dá força e coragem para conquistar uma maior. E se os gigantes não morrerem antes que você chegue até eles, você descobrirá que, como Israel, se tornou apto para lutar contra eles antes mesmo de ser chamado para isso. Você estará forte o suficiente para vencê-los antes que precise entrar em conflito com eles. E por fim, observe. Eles descobriram que o pior aspecto dos gigantes era o terror que inspiravam. O grande poder dos gigantes residia na imaginação de seus inimigos. E eles não possuíam força real que se comparasse ao terror que provocavam. Israel imaginava o tamanho dos homens. Ouvia com alarme o comprimento de suas lanças e o peso de suas armaduras. Não se lembravam de que em qualquer confronto entre uma grande alma e um grande corpo, o grande corpo tem poucas chances. E assim foram subjugados pela mera imaginação da força de seus inimigos. Mas ao enfrentá-los de fato, descobriram que a bravura valia mais do que a força muscular, a energia mais do que a altura, a fé mais do que a armadura, a alma mais do que o corpo. E ao derrotá-los, perceberam que o principal poder do gigante era a sua capacidade de influenciar a imaginação do oponente. E assim continua sendo. Os piores males são aqueles que nunca acontecem, como diz o provérbio francês. Eles nos ameaçam, nos alarmam, nos agitam e, no fim, desviam o olhar para o outro lado sem nos atingir. E assim é com os nossos gigantes. A sua pior parte é algo que existe apenas na nossa imaginação. Eles matam-nos, assustando-nos e assustam-nos com os poderes que roubam da nossa imaginação. Sejamos corajosos e não tenhamos medo. E se muitos e fortes gigantes nos ameaçarem, mantenhamos o medo dentro dos limites da fé. Lembremos-nos de que a guerra não nos foi destinada, exceto onde a vitória é possível. E controlemos a imaginação facilmente influenciável, que desnecessariamente teme o inimigo cuja grandeza exterior não mede com precisão a dimensão da sua força real. É importante observar o cumprimento absoluto das promessas de Deus. O que Ele fez por outros, Ele fará por nós.
se confiarmos nele. Todos os que entregam a ele a guarda de suas almas e a direção de suas vidas têm uma terra prometida, cujo desfrute muitas vezes parece tão distante a ponto de levá-los ao desespero. E aqui nós vemos uma grande promessa grandiosamente cumprida. Deus prometeu libertação segura do Egito, passagem segura para a terra prometida e a posse de toda Canaã. E agora nós vemos Josué tomar, verso 18, toda aquela terra, as colinas, toda a região sul, toda a terra de Gósen, e o vale, a planície e os montes de Israel, e o vale dos mesmos, desde o monte Alaque, que sobe por Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, debaixo do monte Hermon. Levou vários anos, pelo menos 7, para realizar a conquista. E mesmo depois de concluídos, os inimigos subjugados, eles ainda estavam em vários locais, com força suficiente para disputar a posse e usufruto de certos pontos do país. Mas a terra de Canaã, ela havia se tornado possessão de Israel e continuaria sendo deles por mais de 1000 anos. É um exemplo brilhante, notável, da fidelidade de Deus. A história da destruição dos gigantes nos ensina que os maiores obstáculos muitas vezes parecem invencíveis apenas enquanto os olhamos de longe. Deus não apenas chama seu povo para enfrentar as batalhas da vida, mas também o fortalece ao longo do caminho. Assim, quando chega o momento do confronto, descobrimos que a fé, a coragem e a ajuda divinas, elas são maiores do que qualquer gigante que a imaginação tenha criado. Quantos gigantes que tememos hoje não passam de sombras ampliadas pela nossa própria imaginação. E se Deus já nos fortalece no caminho, por que duvidar que Ele também nos dará vitória no momento da batalha? Vamos orar? Encerrar mais esse episódio, a gente volta no capítulo 12 e espero te encontrar lá, tá bom? Senhor Deus, muitas vezes olhamos para os gigantes da vida, nos sentimos pequenos diante deles. Dá-nos fé para confiar em Ti, confiar que Tu és maior do que qualquer dificuldade. Fortalece nosso coração, para que o medo não domine nossa mente, mas seja vencido pela confiança em Ti. Conduz-nos passo a passo, até que possamos ver, pela Tua graça, cada gigante cair diante do poder da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.